Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Alexandre Vieira. Aqui só se fala de São Paulo Futebol Clube e a gente vai trazer várias informações importantes. Preciso te contar sobre a votação do voto eletrônico hoje, que será no Conselho Deliberativo. A gente conversou com alguns conselheiros para entender como é que está essa expectativa dessa votação. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vou te falar também sobre o Lucas Fasson, que é o nome que ganhou força aí nos últimos dias, na noite, né, dessa segunda-feira. O que tem de verdade? A gente foi apurar, a gente vai trazer um pouquinho do que a gente conseguiu saber sobre esse assunto. Vou te contar um fenômeno da base, um jogador muito bom da base, que vai ser observado já pelo técnico Dorival Júnior. Vou falar um pouquinho sobre o mercado da bola, atualizar um pouquinho como está cada cenário e trazer que o São Paulo quer 5 reforços, mas que até o momento, nada. Vou te falar também sobre uma mudança que vai acontecer em Cotia, uma reformulação, né? Vários funcionários serão aí demitidos, já foram alguns, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos te falar também sobre uma reunião de um grupo político do São Paulo, o que aconteceu nessa reunião, como é que está essa ideia e tudo mais. Vou falar sobre o futuro de Cédric Soares e também sobre um atacante que também deve ser observado pelo técnico Dorival Júnior. Belezinha, meu povo? Bora falar de São Paulo Futebol Clube. Muito assunto. Então, de antemão, quero te convidar aqui para olhar o link aqui embaixo na descrição, o link da Mandaká, parceira aqui do nosso canal, que tem as deliciosas marmitas, sucos doces, lanches, tortas, mini pizzas, um cardápio variado e tem o cupom Alexander para você ganhar R$40 de desconto na primeira compra. Aqui do lado também vai rodar durante todo o vídeo o QR Code com o Pix aqui do canal, caso você queira contribuir de maneira financeira, mesmo com a Copa do Mundo, mesmo com tudo, mesmo com essa situação ruim, a gente está ainda indo a campo, conversando, apurando, tentando buscar sempre a melhor informação para vocês. Então você pode acabar contribuindo com a gente aqui através do Pix do canal. E eu tenho certeza que Papai do Céu vai te devolver em dobro. Aqui cresceremos juntos, garotinho. Bom, bora lá falar de São Paulo Futebol Clube. Sobre notícias do São Paulo, começando com voto eletrônico, que será votado hoje no Conselho Deliberativo. É um passo importante, porque há uma ideia de que essa votação eletrônica pode dar um pouco mais de democracia para as eleições do São Paulo já para o final do ano, porque existe ali uma conversa de que líderes políticos já dão uma cédula, chegam lá e falam, pô, as cédulas já todas preenchidas, então só vai lá e põe lá na caixinha e tudo, então porque pode acabar inibindo, às vezes, o cara lá, que o voto é secreto, né? Então, você pode, até como nas eleições presidenciais, nas eleições realmente aqui de cargos públicos, você pode realmente falar que vai votar em uma, lá na hora você mete um louco e vota em outro. Então, a expectativa é que isso aconteça, que as pessoas, os conselheiros do São Paulo, tenham um pouco mais de autonomia para tomar algumas decisões, porque às vezes acontece no sentido, cara, eu não concordo com esse voto, eu gostaria de votar no outro, mas como o meu grupo está aqui votando nesse cara, eu já recebi uma cédula, já recebi ela já pronta, é só eu botar na caixinha, não tem como eu trocar o meu voto, algo nesse sentido. Então, essa votação acontecerá no Conselho Deliberativo, do que a gente tem de apuração. Inicialmente, a ideia seria justamente dessa situação ser aprovada. É algo que pessoas da situação e pessoas da oposição, neste momento, entendem que é um bom caminho. Então, é bem possível disso acabar acontecendo e é bem plausível dessa votação ter o sucesso e, de fato, o voto eletrônico já comece aí no São Paulo Futebol Clube, quem sabe, já nas próximas eleições. Beleza? Aproveitando, vamos falar sobre o Lucas Fasson no São Paulo. O Samir Carvalho, setorista lá do Corinthians, ele tem o canal dele, ele também participa do UOL. Ele estava apurando ali, porque o Corinthians também quer um zagueiro, né? E o Corinthians está de olho em algumas opções também. Do que eu soube, também chegou a monitorar o Arthur Chaves, observou também o Samir, né? Durante as apurações que a gente foi fazendo sobre zagueiros, a gente também soube que o Corinthians também estava de olho, mas ainda tudo muito inicial, né? E, inclusive, o Corinthians, se eu não me engano, tem transfer ban em tudo, então não faz sentido até nem se movimentar agora, eles estão concentrados em ter recursos ali para ter o transfer ban. E o Lucas Fasson teria sido oferecido ao Corinthians. E aí, na sua apuração, o Samir Carvalho traz de que o São Paulo teria conversas avançadas para a contratação do Lucas Fasson. E aí a gente vai apurar, a gente vai entender esse assunto. Ontem, no grupo de membros, eu já tinha conversado, que eles me mandaram no grupo, e aí eu mandei, né, a resposta que eu recebi sobre o Lucas Fasson.
E, basicamente, do que eu recebi é de que foi um nome oferecido, é um nome que agrada algumas pessoas, mas que foi somente oferecido, só que nesse momento as concentrações estão para o Arthur Chaves. Então foi num seguinte cenário de que eles não descartaram 100% o nome, o que me assusta, porque é um caso que ele tem um processo, né, no São Paulo, que ele saiu do São Paulo brigado na justiça, em um primeiro momento tinha ganho, depois a justiça deu o favor ao São Paulo, e o Lucas Fasson, em tese, estaria devendo 150 milhões de reais ao São Paulo, mas esse caso ainda não teve mais desdobramentos, cabia recurso, provavelmente ele entrou em recurso para tentar alguma coisa nesse sentido. Só que neste momento, o que me falaram é que não tem negócio avançado, não, porque a conversa é do Arthur Chaves, até porque o Lucas Fasson, por mais que seja novo, entra naquele mesmo cenário de ser um zagueiro canhoto, e o São Paulo tem tomado muito cuidado com trazer mais um zagueiro canhoto, porque pode inibir o espaço do Osório. O Dorival gosta do Osório, entende que o Osório é um bom jogador, o Osório que realmente tem que ter mais espaço, tem que ter mais rodagem, está pronto para o profissional. Então, se você já tem um Sabino, você traz mais um, você acaba tirando mais o espaço desse zagueiro. Então, a ideia seria o zagueiro destro mesmo. Mas, como ele é agenciado pelo Bertolucci, o Bertolucci tem uma boa entrada no São Paulo, a gente fica de olho nessa situação. Negócio avançado? Não. Foi oferecido? Sim. É um nome estudado? Também, mas estudado no mesmo quesito de Samir, de outros zagueiros que estão numa lista enorme de monitoramento que o São Paulo está vendo possibilidades. Me garantem que a expectativa hoje é para se fechar com o Arthur Chaves. Então é mais ou menos esse cenário que a gente tem hoje. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e eu não duvido, tá? A gente já sabe que a diretoria tomou decisões impopulares, trazer o Lucas Fasson, fazer algum tipo de acordo, assim como fez com o próprio Milton Cruz, né? O São Paulo o Milton Cruz processou o São Paulo, aí depois o São Paulo recontrata o Milton Cruz, fazendo ali um acordo com ele. A gente já viu que isso já aconteceu em outros cenários, mas o que a gente tem sobre o Lucas Fasson hoje é mais ou menos esse cenário, beleza? Um outro ponto importante é o jovem Robert Williams será observado pela comissão técnica do São Paulo. A informação foi dada lá pelo blog do São Paulo, a gente foi entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Ele é um meio atacante, ele ainda tem 16 anos, mas ele é visto como muito promissor. Ele, inclusive, está no Sub-17, está fazendo essa transição, ele é um dos atletas que está fazendo essa transição ele é Sub-17, mas ele já vai para o Sub-20 para começar a ter lastro e começar a ter cada vez mais oportunidades. A gente vai entrar no mérito depois dessa redução que deve ter de elencos na base, mas a ideia é justamente diminuir o elenco do Sub-20, dispensar mais jogadores, diminuir o plantel para você melhorar essa transição de você ter mais jogadores do Sub-17 também atuando em algumas partidas, pelo menos no Sub-20, para que eles tenham um grau de maturidade um pouco maior e um pouco mais cedo. O Robert Williams, ele tem contrato com o São Paulo até 2029, ele assinou o primeiro contrato profissional, se eu não me engano, foi no início do ano, foi em dezembro do ano passado, foi algo nesse sentido. O contrato dele tem uma cláusula de 360 milhões para o mercado externo. É claro que o mercado interno tem aquela questão de salário e tudo, que não tem muito que o clube fazer, mas é um jovem atacante, meio atacante, muito habilidoso, ele é sergipano, e ele jogou, né, no último jogo do Sub-20 no Paulista. A equipe do Júlio Batista foi uma equipe bem alternativa para dar rodagem e espaço para outros atletas, e foi um atleta que agradou. O Rafinha e o Lucas Silvestre estiveram lá em Cotia para acompanhar essa partida, e era já um nome que eles já sabiam ali um pouquinho, e que realmente eles entendem ali que é um jogador que impressiona pelo grau de maturidade mesmo com a pouca idade, com a habilidade. Então deve ser um jogador que possa ali aos poucos começar a participar de treinamentos. Eu não estou falando de já ser lançado, acho que não. Ele treinou até em novembro do ano passado, uma semana lá nos profissionais, depois desceu. É normal essa transição acontecer, mas aí a ideia é de pegar esse jogador e começar aos poucos e inseri-lo no elenco profissional. Treina uma semana, volta lá para Cotia, depois de um mês volta, treina uma semana, se gostarem, se ele se adaptar legal, se surgir uma oportunidade, fica mais um pouquinho, quem sabe surge uma oportunidade de jogar. Então esse garoto aí tem sido muito bem observado pela comissão técnica do Dorival Júnior. Tá? Então vamos ficar de olho nesse atleta. O Dorival, que quer reforços? Sim, mas ele também quer olhar bastante para essa base para ver se ele encontra algumas soluções importantes no tricolor paulista. O mercado da bola do São Paulo ainda está bem lento, né? O São Paulo tem um acordo verbal, se a gente pode dizer, com o Victor Sá, mas depois daquele negócio da trava, a gente está meio
com o pé atrás com essa situação do atacante, né? Mas o que a gente tem é de que, de fato, esse negócio está bem avançado, a tendência realmente é dele ser confirmado. São Paulo está negociando aí com o Arthur Chaves. A ideia do São Paulo é de conseguir essa contratação do atleta, seja por 6 meses ou 1 ano de empréstimo com opção de compra. Isso ainda vai ser negociado e está numa roda de conversas com o Hoffenheim para tentar realmente a sua contratação e a sua liberação do clube alemão. E aí o São Paulo trabalha ao todo nessa janela com até 5 opções, 5 contratações. O problema é a lentidão para conseguir esses reforços, né? Por mais que a janela de transferências abra só no dia 20 de julho e vai até o dia 11 de setembro, a ideia do técnico Dorival Júnior era ter as 3 contratações prioritárias já treinando na reapresentação do grupo, e a reapresentação do São Paulo já é na quarta-feira, então isso já não vai ser atendido, e depois os outros 2 reforços irem chegando com o tempo. Só que o São Paulo tem um avançado ou um acerto verbal, que é o Victor Sá, só que a gente só acredita realmente quando o cara for anunciado e olhe lá, se não tiver uma fotinha dele assinando. O Arthur Chaves está em negociação, as negociações com o Newton estão bem paralisadas, pelo que eu vi, tá? Ainda o São Paulo não está conseguindo encontrar um denominador comum com o Botafogo, então essas negociações pelo Newton não estão tão mais otimistas assim. A ideia é continuar negociando. O São Paulo também está olhando outras alternativas no mercado de volantes para entender essa situação. Até o Radar da Bola trouxe essa situação do Leminar, a gente ainda está apurando mais detalhes para ver se de fato esse nome realmente está no radar dentro do São Paulo Futebol Clube, e o São Paulo gostaria desses 3 reforços prioritários, e até agora a gente não tem certeza de nenhum, então realmente é uma lentidão no São Paulo bem forte. E aí depois o São Paulo gostaria de 2 contratações, né? A ideia seria pelo menos mais um meia que pudesse ali de fato ser um articulador, mas eu sempre gosto de baixar as expectativas para esse articulador, porque quando a gente fala camisa 10 articulador, a gente já imagina grandes nomes de peso. E não, eu acho que o São Paulo, né, deveria e está correto nessa leitura de buscar um camisa 10 apenas de função, não necessariamente ter um nome de grife, até para variar um pouquinho o sistema tático. E aí a outra opção analisada seria de fato mais um zagueiro ali para compor, mas essa seria uma opção um pouquinho menos prioritária, só se surgisse uma oportunidade de mercado mesmo. Então, o São Paulo está mais ou menos nisso. É isso que o São Paulo pretende para essa janela de transferências, mas realmente está num cenário bem de lentidão. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Dorival, enquanto isso, está analisando opções da base para ver se de fato pode conseguir alguma coisa nesse sentido, tá? Ó, o São Paulo, aproveitando, o São Paulo demitiu 4 funcionários da captação das categorias de base. A ideia é demitir mais 4. O São Paulo ele tinha ao todo 27 funcionários, né, de captação de base. A informação foi dada primeiro pelo GE. A gente já tinha essa informação, a gente ia guardar para a live, mas eles soltaram a matéria um pouquinho antes. O Canassa é quem está comandando todo o departamento de base e tudo, e a ideia é diminuir, pelo menos é o que eles explicam, né? A gente pode trazer essa situação para reflexão depois se é a melhor. Acho que a quantidade não é qualidade. Acho que se você tem quantidade com qualidade, acho que é bacana. Mas o São Paulo aumentou no início do ano, no final do ano passado para o início desse ano, a sua captação de jogadores da base. Só que aí, na atual gestão, eles entendem que eles inflaram demais as categorias de base de Cotia, o custo está alto para o que tem entregue. E a ideia seria focar cada vez mais em qualidade e não em quantidade. Porque tinham 27 funcionários de captação, a ideia é reduzir para 18, e a ideia é reduzir os departamentos da base. Porque, por exemplo, me deram uma ideia de atletas do Sub-20, por exemplo, você tinha pelo menos 50 nomes para jogar como atleta Sub-20. Então não faz sentido, dentro do seu plantel Sub-20, você ter tantos atletas. No Sub-17, no Sub-15, porque você não consegue trabalhar com todos os jogadores. Vocês vão lembrar do meio do ano passado, para esse ano, início desse ano, o São Paulo fez diversas contratações para a base, vários jogadores vindo para a base. E a ideia não é não continuar com essas contratações, eles vão continuar tendo essa captação, até porque terão 18 funcionários para isso. Só que inflou demais o elenco. Vários jogadores até em outro momento
nas lives, se não me engano, o Severino Costa falou sobre jogadores que chegaram. Teve um Dudu que chegou do Náutico, teve o Antony que chegou do Imbrachina e não jogam. Por quê? Porque tem muitos jogadores para jogar, tem muita opção para jogar. E isso acaba atrapalhando também você fazer a transição de atletas do sub-17 para o 20, porque você diminui no elenco, aí você põe lá um elenco com 30 jogadores do sub-20, ou até menos do que isso, você consegue trazer jogadores do sub-17 para em um ou outro determinado momento compor ali um jogo de Paulista, começar já a transição. Então a ideia de redução nesse primeiro momento seria para melhorar um pouquinho o trabalho, diminuir a quantidade, mas melhorar a qualidade do trabalho para continuar uma evolução interessante. Então devemos aí ter algumas reformulações em Cotia, ter uma redução de departamentos em números de profissionais, porque a ideia realmente seria de conseguir um pouquinho mais de acertos dentro do seu departamento de base, tá? E aí, só pegando mais uma informação de bastidor, ontem teve uma reunião lá no Morumbi, no Salão Nobre do Morumbi, o lançamento da plataforma do Novo São Paulo, que é um novo grupo político, né? Que é o grupo do Pinotti, do Cauê, do Dauro Speranzini. Então lá aconteceu no Salão Nobre esse lançamento do Novo São Paulo, né? Que é um novo grupo político. Eram pessoas ali, em grande parte, pessoas que eram do Participação, só que veio ali outros membros ali de outros grupos que se alinharam ao Pinotti, que digamos que é o grande líder, né, deste grupo político. O próprio Pinotti esteve lá no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, e eles lançaram ali essa plataforma. Eles lançaram meio que um programa de governo, né, uma estratégia que eles adotaram, ainda sem um candidato à presidência, e porque tem toda essa questão da parte da oposição. O Grupo Novo São Paulo, ele se coloca como um grupo de oposição neste momento, mas ainda não há uma clareza sobre o Movimento Salve Tricolor Paulista e o NSP, né, que agora eles estão falando que é NSP, que é o Novo São Paulo, é a sigla, para ver se eles vão se articular para ter um novo presidente. Ainda não há uma clareza, mas eles já lançaram basicamente digamos que um programa de governo, mas mais no sentido de como eles vão participar nesse quesito. E aí tem rolado algumas coisas. O Pinotti e o Cauê Cerqueira, eles estão sendo os principais, vamos dizer ali, ativos políticos desse novo grupo. Eles também estão negociando com outras pessoas para entrarem, né? Então, por exemplo, o grupo do Dedé rachou, algumas pessoas ficaram no grupo e outras pessoas estão ali meio que ainda negociando as suas entradas em outros grupos. Então, essas pessoas podem acabar entrando. E aí você vai se conversando. Pô, será que não é interessante a gente trazer alguns conselheiros que já são vitalícios? Porque aí a gente tem um poder maior dentro do clube, trazer pessoas estratégicas. Então, isso tem sido conversado diariamente sobre várias questões políticas, e é um grupo para a gente ficar de olho nesse quesito, porque é um grupo que parece que pode ter boa força dentro dos bastidores do São Paulo, só que, pelo menos por enquanto, só adota a questão de ser uma oposição. Ainda não tem uma chapa formada para a oposição ter um presidente ou um candidato à presidência no final do ano. Tá bom? Cedric Soares, ele não garantiu a permanência no São Paulo em entrevista lá para o GE, tá? Ele deu uma longa entrevista lá para o GE, falou sobre diversos assuntos e tal. Ele não garantiu a sua permanência. Isso vai de encontro com o que a gente já trouxe de informação, de apuração, de que há uma expectativa realmente de uma saída do Cedric Soares nessa janela de transferências. O problema é que o seu staff tem tentado trabalhar com algumas propostas, mas até agora não chegou nada. O staff tem contatado alguns clubes, tem buscado principalmente no mercado português ou até no máximo no mercado espanhol alguma alternativa, mas não tem encontrado. E isso que tem sido a grande dificuldade. E lembra que eu falei quando eu trouxe a informação, isso deve se confirmar amanhã. Em um primeiro momento, o staff entende que o Cedric entendia, e isso vai se concretizar. O Cedric deveria se apresentar, vai trabalhar normalmente ali durante a intertemporada, e aí quem sabe ali depois da Copa do Mundo, quando o mercado der uma aquecida e alguns alvos de Copa já começarem a de fato serem jogadores, já irem para outros clubes, que aí pode surgir alguma coisa interessante para o Cedric, né? Porque até agora realmente eles bateram lá na porta de alguns clubes, ó, toque, 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 e pelo menos por enquanto eles não conseguiram nenhuma alternativa. Até conversando ali sobre que conversaram com o Famalicão, por exemplo, chegaram a conversar com o Sporting lá, mas que alguns clubes ficaram, não, beleza, qualquer coisa a gente fala depois, e até agora não entraram em contato.
E há uma impressão do staff de que eles querem aguardar essa próxima Copa do Mundo, essa Copa do Mundo que está rolando, porque podem aparecer alternativas. Por exemplo, eu vi no noticiário aí que aquele Boadi, um jogo só na Copa do Mundo, contra o Brasil, aquele cabeludinho, camisa 6, 18 anos, que ele já vinha jogando muita bola no Lille, é verdade, mas que depois daquele jogo, o Real Madrid já está de olho. O autor do gol lá, esqueci o nome do autor do gol do Marrocos, caramba, esqueci o nome do cara de Marrocos que fez o gol, foi o nosso querido Saibari, já fechou com o Bayern de Munique, entendeu? Tem ali o goleiro de Cabo Verde, lá o Vozinha, que já estão começando a especular no mercado. Então, a Copa do Mundo é muito isso. Os caras se valorizam. Então, por isso que eles estariam aguardando ali as cenas dos próximos capítulos para entender esse assunto aí, realmente, do Cédric Soares. Aí, só para pegar o gancho de Copa, cara, há uma frustraçãozinha com a estreia do Paraguai por uma possibilidade de valorização do Bobadilla, tá? Porque eu sempre tenho falado para vocês que a Copa do Mundo, para o Bobadilla, para o São Paulo e para o staff do Bobadilla, era no sentido de que, cara, ele vai se valorizar e vai ser vendido. Tanto é que eu tenho falado para vocês, o Dorival, o fato dele pedir um volante mais físico também, é muito porque, mesmo com o Bobadilla, tá? Mas é muito porque há o entendimento de que o Bobadilla seria vendido. Porque, gente, tem que aproveitar essa janela. Tem que aproveitar essa janela de Copa do Mundo. O Bobadilla não vai conseguir se valorizar ano que vem com uma Copa América. Ele não vai se valorizar, ele vai se valorizar com uma Copa do Mundo. Só que, cara, o primeiro jogo foi horrível do Bobadilla. O Bobadilla errou tudo, fez gol contra. Então, há uma certa apreensão e um certo medo que ele tenha se desvalorizado. Até eu dei uma olhada no noticiário paraguaio, né, falando sobre isso, existe uma boa possibilidade de ele acabar indo para o banco no próximo jogo. E isso é detestável para o planejamento da venda do Bobadilla, né? Porque se esperava isso. Hoje, por exemplo, não tem nada do Bobadilla, só tem consultas ali de alguns clubes que aventaram a possibilidade, mas ficaram, vamos ver ele na Copa do Mundo e tal. Então, até dos clubes que consultaram a situação do atleta, existia a expectativa de aguardar a Copa do Mundo. E aí, com 45 minutos, o cara não conseguiu ir bem. E acontece, fatalidade. Para mim, o Bobadilla é um baita de um jogador, tá? Eu gosto muito do Bobadilla no meio-campo do São Paulo. Só que acontece, né? Da mesma forma que um jogo pode valorizar o cara, o outro jogo pode desvalorizar bastante. Então foi isso que aconteceu, infelizmente, ali com o Bobadilla, pelo menos por enquanto. Existe a possibilidade de ele acabar indo para o banco contra o... Eu esqueci o próximo jogo do Paraguai. Mas existe uma possibilidade de ir para o banco e há um certo receio, um temor de que se ele acabar indo para o banco, aconteça essa desvalorização e acabe não rolando essa negociação, essa venda tão aguardada, gente. Eu tenho falado para vocês desde o início do ano que era essa a expectativa. Todo mundo havia meio que um acordo entre as partes de que, cara, vamos esperar a Copa, porque na Copa ele vai se valorizar. Um grupo acessível, um grupo tranquilo, um chaveamento até razoável para o Paraguai ir para as oitavas e quartas, só que no primeiro jogo, taca dos Estados Unidos, um baile de bola, e o Bobadilla também indo não muito bem. Então isso pode acabar prejudicando um pouquinho os planos. Do lado financeiro é ruim, mas do lado esportivo acaba sendo positivo, porque a gente vai ter um jogador que é titular retornando. Fechamos aí, né, hoje, trouxemos aí as informações de bastidores, a gente tem tentado aí trazer um pouquinho mais de informações fora as mesmas, né, de Victor Sá, Arthur Chaves. Então a gente está lutando bastante para tentar buscar alguma informação referente ao São Paulo. Já adianto que talvez em um outro momento que não tenha muita informação, a gente parta para uma troca de ideias ou só realmente uma opinião, como eu fiz no final de semana mesmo. Eu fiz uma barca publiquei vídeo com uma barca de saídas, com um mercado que eu faria, então tem um pouquinho ficado escasso em notícias, mas ainda tem alguma coisa ou outra, mas a gente está tentando deixar você super bem informado por aí. Enquanto você vive Copa do Mundo, o meu papel aqui é trazer sobre São Paulo Futebol Clube para você, pelo menos, ficar aqui um pouquinho para saber o que está acontecendo no nosso tricolor paulista. Fechou, gente? Um abraço para todo mundo, uma ótima terça-feira para vocês. Para quem quiser, deixa o like, compartilha esse conteúdo, deixa o hype. Aqui também está o QR Code com o Pix do canal, caso você queira contribuir de maneira financeira com o nosso canal. A gente tem aí uma média de 10 mil visualizações, todo mundo der R$1 já ajuda demais. Então, qualquer valor que você puder ajudar, vai ser de bom grado, tá? Então, até teve uma pessoa que me falou, pô, Alex, eu doei, mas foi só R$1 e tudo. Eu falei, pô, eu fiquei tão grato pela pessoa, a pessoa mandou no direct do Instagram. Eu falei, não, pô, não. Que a pessoa ficou até feliz, falou, pô, ganhei meu dia, então, um abraço para todo mundo, tá? R$1 que é de coração o que você faz aqui pelo canal, tá bom? Um abraço, gente.
Um beijo no coração, uma ótima terça e vamos São Paulo Futebol Clube. Tchau!